Tem algo aqui que a maioria das pessoas simplesmente nunca percebe, e quando você percebe, isso muda completamente a forma como você lê a Bíblia. Antes de existir um universo, antes de existir luz, antes de existir o próprio tempo, Jesus Christ já estava lá. Mas não é só o fato de ele afirmar que existia antes da criação. É o que exatamente ele disse sobre si mesmo, que fez o próprio povo dele pegar pedras para executá-lo ali mesmo, naquele instante. Uma única frase, 2 palavras em grego. E no momento em que ele pronunciou essas palavras, teólogos, treinados homens que passaram a vida inteira estudando a Torá, entenderam perfeitamente o que ele estava reivindicando. E aqui é onde isso fica ainda mais chocante. Aquela não foi a única vez. Espalhados por todo o Antigo Testamento, séculos antes de Jesus nascer, existem pistas. Existe uma figura misteriosa que aparece repetidamente nos momentos mais críticos da história de Israel. Ele se parece com um anjo. Ele fala como Deus. Ele aceita a adoração, algo que absolutamente todo outro anjo nas Escrituras recusa. E então, depois de milhares de anos de aparições, ele simplesmente desaparece. Não aparece mais, nenhuma vez sequer. Por quê? O que aconteceu? E o que essa figura tem a ver com aquelas palavras que Jesus disse naquele pátio? Palavras que quase fizeram com que ele fosse morto ali mesmo. Hoje nós vamos juntar as evidências, capítulo por capítulo, de Gênesis até Apocalipse. E quando chegarmos ao final, você vai enxergar um padrão tão forte, tão consistente, que cada página da sua Bíblia vai parecer diferente. Agora abre sua Bíblia na primeira página. Gênesis, capítulo 1. Deus está criando o universo. E por 25 versículos, cada ação é singular. Deus disse, Deus viu, Deus fez. Um Deus, uma voz, um Criador. Tudo consistente, tudo direto. Mas então, de repente, no versículo 26, a linguagem muda. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para por um segundo e pensa nisso. Com quem Deus está falando? Ele esteve sozinho por 25 versículos. Não existem anjos ainda. Não existe criação ainda. Não existe absolutamente nada além de Deus. E de repente, Deus está falando com alguém que compartilha a imagem dele. A palavra hebraica usada para Deus em Gênesis é Elohim. É um substantivo plural, mas ao longo de todo o capítulo 1, ele é usado consistentemente com verbos no singular, preservando um monoteísmo rigoroso. Deus disse, não deuses disseram. Um Deus, um Criador. Mas no versículo 26, os pronomes mudam para o plural. Façamos, nossa imagem. Isso não é um acidente gramatical. Isso não é licença poética. Isso é o primeiro vestígio de um mistério que vai exigir a Bíblia inteira para ser compreendido. No segundo século, um pai da igreja chamado Irenaeus escreveu um tratado teológico chamado Contra as Heresias. E nele, ele aborda exatamente esse versículo. Ele argumenta explicitamente que Deus não estava falando com anjos. Anjos não criam. Anjos não possuem o poder de falar a matéria à existência a partir do nada. E Gênesis capítulo 1, versículo 27, deixa isso ainda mais claro. Deus criou o homem à sua própria imagem, não à imagem de anjos, à sua imagem. O homem não foi feito à imagem de seres criados. Ele foi feito à imagem do Criador. Isso significa que Deus não estava falando com seus servos. Ele estava falando com alguém que compartilha a sua própria natureza. Justin Martyr, escrevendo por volta do ano 150, e Tertullian, escrevendo algumas décadas depois, fizeram o mesmo argumento de forma independente. 3 pais da igreja, em 3 décadas diferentes, em 3 cidades diferentes, todos chegaram exatamente à mesma conclusão. O nós em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é a evidência mais antiga registrada de uma pluralidade dentro do próprio Deus. E claro, céticos imediatamente vão levantar uma objeção.
Eles vão dizer que Deus estava falando com o seu conselho divino, com sua corte angelical, mas essa interpretação desmorona sob o peso do próprio texto. Anjos não têm o poder de criar. E mais importante ainda, Gênesis capítulo 1, versículo 27, afirma que Deus criou o homem à sua própria imagem. Se Deus estivesse consultando anjos, o texto diria nossa imagem, significando Deus e os anjos juntos, mas não diz sua imagem, no singular. Isso significa que a pluralidade no versículo 26 é interna ao próprio Deus, não externa a um conselho de seres criados. Os pais da igreja entenderam isso. O texto exige isso. O primeiro capítulo da Bíblia contém uma pista tão sutil que a maioria das pessoas passa direto por ela. Mas uma vez que você vê, você não consegue mais deixar de ver. Antes de qualquer coisa existir, Deus não estava sozinho. Alguém estava com ele. Alguém que compartilhava a sua imagem. Gênesis capítulo 3, versículo 22. O homem se tornou como um de nós. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Desçamos e confundamos a língua deles. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quem enviarei? E quem irá por nós? 4 passagens, separadas por milhares de anos, todas preservando o mesmo plural misterioso. Isso não é um versículo isolado, isso é um padrão. E esse padrão começa na primeira página, mas Gênesis apenas nos dá uma sombra. A evidência real explode no lugar mais inesperado possível, nas aparições do anjo do Senhor. Ao longo do Antigo Testamento, existe uma figura que aparece repetidamente nos momentos mais críticos da história de Israel. Ele é chamado de Anjo do Senhor, mas ele não é um anjo comum. Em Gênesis capítulo 16, o anjo do Senhor encontra Agar no deserto. Ela é uma escrava fugitiva, grávida, desesperada, e o anjo fala com autoridade divina. Ele promete multiplicar a descendência dela, uma promessa que apenas Deus pode fazer. E então, Agar diz algo extraordinário. Ela chama ele de o Deus que me vê. Ela não chama de mensageiro. Ela não chama de anjo enviado por Deus. Ela identifica o anjo como o próprio Deus. Em Gênesis capítulo 22, o anjo do Senhor impede Abraão de sacrificar Isaque. Abraão está com a faca levantada. Seu filho está amarrado sobre o altar. E o anjo clama do céu: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. O anjo não diz a Deus, ele diz a mim. Ele reivindica que o sacrifício foi oferecido a ele. Em Êxodo capítulo 3, o anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente, mas a voz que fala da sarça diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E então ele revela o nome mais sagrado de toda a Escritura: eu sou o que sou. O anjo parece um mensageiro, mas fala como o Todo-Poderoso. Ele recebe adoração, algo que todo outro anjo nas Escrituras recusa. Ele carrega o nome divino. Em Juízes capítulo 6, o anjo do Senhor aparece a Gideão. O texto alterna perfeitamente entre chamar ele de anjo e de Senhor. Quando Gideão percebe com quem falou, ele clama: ah, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele está aterrorizado porque, na teologia judaica, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Gideão acredita que acabou de olhar para o próprio Deus. Em Juízes capítulo 13, o anjo do Senhor aparece anunciando o nascimento de Sansão. Quando Manoá pergunta o nome dele, ele responde: por que você pergunta o meu nome? Ele é maravilhoso. A palavra hebraica usada ali é da mesma raiz de Isaías capítulo 9, versículo 6. E então, vem um dos momentos mais cinematográficos de todo o Antigo Testamento. Manoá oferece um sacrifício sobre uma rocha, e quando a chama sobe, o anjo do Senhor entra na chama e sobe ao céu dentro do fogo. Ele não se afasta, ele não voa, ele sobe dentro do próprio sacrifício. Manoá cai com o rosto em terra e diz à sua esposa: certamente morreremos,
porque vimos Deus. Toda pessoa que encontra o anjo do Senhor reage da mesma forma. Elas acreditam que viram Deus face a face. E essa figura nunca corrige ninguém. Ele nunca diz, sou apenas um mensageiro. Ele nunca diz, não me adore. Ele aceita a identificação. Ele aceita a adoração. Em Book of Revelation, capítulo 19, o apóstolo John the Apostle cai aos pés de um anjo para adorá-lo, e o anjo imediatamente recua e diz, não faça isso. Eu sou servo como você. Adore a Deus. Todo anjo criado nas Escrituras recusa a adoração, mas o anjo do Senhor nunca recusa. Ele nunca corrige. Ele aceita como algo que lhe pertence. Isso não é comportamento de mensageiro. Isso é comportamento do próprio Deus. E então, depois de séculos de aparições, o anjo do Senhor simplesmente desaparece. Ele nunca mais aparece. Não nos profetas, não no período intertestamentário, não nos evangelhos, não em Atos, não nas cartas, não em Apocalipse. Por quê? Porque você não pode ter uma manifestação pré-encarnada de alguém que já foi encarnado. O anjo do Senhor desaparece porque finalmente chegou de forma permanente. O visitante misterioso veste carne humana e entra em Belém como um bebê. Aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente e disse, eu sou. Mais tarde, está em um pátio em Jerusalém, dizendo as mesmas palavras. Antes que Abraão existisse, eu sou. E é aqui que muita gente tenta contestar isso imediatamente. Vão dizer, mas um anjo do Senhor aparece no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, com José, e em Atos capítulo 12, com Pedro. E sim, isso é verdade. Mas existe uma distinção absolutamente crucial que muda tudo. No Novo Testamento, aparece vezes anjo do Senhor, um mensageiro comum, um ser criado, alguém enviado para transmitir instruções. Mas o anjo do Senhor do Antigo Testamento, aquele que falava como Yahweh, que aceitava a adoração, que carregava o nome divino e era identificado como o próprio Deus, esse desaparece completamente. A diferença está no detalhe que muita gente ignora. O artigo definido muda tudo. Não é o mesmo personagem. O visitante divino deixou de aparecer porque ele finalmente chegou de forma permanente. E não para por aí. O Antigo Testamento ainda guarda algo ainda mais profundo. Existe uma passagem no livro de Provérbios, onde uma figura misteriosa fala em primeira pessoa e faz uma afirmação tão forte, tão impactante, que acabou provocando uma das maiores disputas teológicas da história da Igreja. Em Provérbios capítulo 8, a sabedoria é personificada, mas isso não é apenas poesia, não é apenas uma figura literária. A sabedoria fala em primeira pessoa. Ela faz afirmações autobiográficas e presta atenção no que ela diz. O Senhor me trouxe à existência como o princípio de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes de existir a terra, antes de haver abismos, eu fui gerada. Antes que os montes fossem firmados, antes das colinas, eu fui dada à luz. Quando ele estabelecia os fundamentos da terra, eu estava ao lado dele como arquiteto. Eu me alegrava dia após dia, regozijando-me continuamente na sua presença. Isso não é uma metáfora vazia falando. Isso soa como uma pessoa que estava com Deus antes da terra existir, uma pessoa que participou diretamente do ato da criação, uma pessoa que existia em comunhão íntima e alegre com o Pai antes que qualquer coisa fosse feita. No quarto século, um teólogo extremamente brilhante chamado Arius leu Provérbios capítulo 8, versículo 22, na versão grega, e interpretou assim: se a sabedoria é Cristo, e a sabedoria foi criada, então Cristo foi criado. E ele foi direto ao ponto. Ele disse: Cristo é a mais alta, mais gloriosa criatura que Deus já fez, mas ainda assim, ele é uma criatura. Ele teve um começo. Houve um momento em que ele não existia,
Mas então surge outro nome, um diácono de Alexandria chamado Athanasius of Alexandria, e ele se levanta contra essa ideia. Ele argumenta que a palavra criado não se refere à natureza eterna do Filho, mas ao momento da encarnação, ao momento em que o Filho eterno assume natureza humana. O Filho não foi feito do nada, ele é eternamente gerado pelo Pai. Ele não tem começo. Ele compartilha a mesma essência divina do Pai. O debate ficou tão intenso, tão explosivo, que abalou todo o Império Romano, e o próprio imperador Constantine the Great teve que intervir. Ele convocou o Council of Nicaea, no ano 325, para resolver essa questão de uma vez por todas. Mais de 300 bispos vieram de todas as partes do mundo conhecido. Eles debateram, eles argumentaram, eles examinaram cuidadosamente as Escrituras, e no final, chegaram a uma declaração que atravessaria séculos: gerado, não criado, da mesma substância do Pai. Mas o que significa gerado? Significa eternamente procedente do Pai, como a luz que sai do sol. Nunca houve um momento em que a luz não existisse. Nunca houve um momento em que o Filho não existisse. Ele não foi montado, ele não foi promovido, ele não foi criado e depois elevado. Ele sempre foi plenamente Deus, e isso muda absolutamente tudo, porque essa é a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião da Terra. Nós não adoramos um homem que se tornou Deus. Nós adoramos o Deus que se tornou homem. E tudo isso volta para um ponto central. O apóstolo Paul the Apostle conecta todas essas peças. Em 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele escreve: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquela sabedoria que estava com Deus antes da criação não é um conceito abstrato. Ela tem um nome, mas tudo o que vimos até agora, o Deus plural em Gênesis, o anjo do Senhor, a sabedoria antes da criação, são pistas enterradas no Antigo Testamento. Agora a gente vai ouvir do próprio Jesus, com as próprias palavras dele, na noite final da vida dele. E o que ele diz? Tira o fôlego. É quinta-feira à noite. A última ceia acabou de terminar. Judas já saiu para traí-lo. Em poucas horas Jesus será preso, espancado e pregado em uma cruz. Ele sabe disso. E nesse momento, ele levanta os olhos para o céu e faz a oração mais íntima já registrada nas Escrituras. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para e pensa nisso com calma. Nenhum profeta do Antigo Testamento jamais orou algo assim. Moisés nunca disse: me devolve a glória que eu tinha antes do universo. Davi nunca disse: restaura-me a posição que eu tinha antes da criação. Isso é algo que só alguém que estava lá, conscientemente presente com o Pai, antes do início de tudo, poderia dizer. E Jesus continua: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Amado antes da criação do mundo. Isso não é um título, isso não é um papel, isso é um relacionamento. Um pai e um filho, ligados em amor, antes mesmo do tempo existir. Agora conecta isso com João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega logos significa palavra, mas é muito mais do que fala. É razão divina, é poder criador, é a inteligência que organiza toda a realidade. Para os filósofos gregos, logos era a força racional que transforma caos em ordem. Para os judeus, era a voz criadora de Deus em Gênesis. Haja luz. João está dizendo que Jesus é as duas coisas. Ele é o plano e o construtor. O pensamento de Deus e a voz de Deus em forma humana,
Aquele que estava face a face com o Pai, antes da criação, entrou numa carpintaria em Nazaré e pegou um martelo. O Criador se disfarçou de criatura, e durante o ministério dele, Jesus fez outra afirmação que quase fez com que ele fosse morto ali mesmo. Ele disse aos fariseus: Abraão, o pai de vocês, se alegrou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. E os fariseus zombaram: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? E então Jesus respondeu: Antes que Abraão existisse, eu sou, não eu era. Eu sou, tempo presente, tempo eterno, o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. E o texto diz que eles imediatamente pegaram pedras para matá-lo. Por quê? Porque eles não entenderam errado. Eles entenderam perfeitamente. Jesus não estava dizendo apenas que existia antes de Abraão. Ele estava reivindicando o nome sagrado de Deus. Os fariseus eram teólogos treinados. Eles passaram a vida inteira estudando a Torá. Quando Jesus disse, Ego eimi, eu sou, eles não precisaram de explicação. Eles pegaram pedras para executá-lo, por blasfêmia ali mesmo. A reação deles é uma das maiores provas de que Jesus estava afirmando ser Deus. Agora presta atenção nisso, porque aqui tudo fica ainda mais profundo. Se Jesus realmente era o Deus eterno, possuindo glória além de qualquer imaginação humana antes da criação, então a encarnação não é apenas uma história inspiradora. É o ato mais chocante, mais radical, mais incompreensível de autoesvaziamento da história da existência. Como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, ele, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra grega é kenosis. Ele se esvaziou. Ele não perdeu a divindade. Ele a ocultou. O Criador, infinito, eterno, todo-poderoso, se comprimiu voluntariamente dentro do corpo frágil de um bebê humano, colocado em uma manjedoura emprestada. O Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E muitos vão tentar distorcer isso. Vão dizer, primogênito significa que ele foi criado, mas a palavra grega é prototokos. No mundo antigo, primogênito não era a ordem de nascimento. Era posição de autoridade, soberania e herança. Deus chama Davi de primogênito entre os reis, em Salmos capítulo 89, mesmo Davi sendo o mais novo entre seus irmãos. Primogênito de toda a criação significa autoridade suprema sobre tudo o que existe. Não que ele foi a primeira coisa criada. O próximo versículo deixa isso claro, porque nele foram criadas todas as coisas. Ele não pode ser criado se ele criou tudo. As mãos que sustentavam a estrutura molecular do universo foram as mesmas mãos que um soldado romano atravessou com pregos. A mente que concebeu as leis da física, as distâncias entre as estrelas, o código do DNA, escolheu aprender a andar como uma criança em Nazaré. Aquele que projetou o corpo humano teve que aprender a controlar seus próprios membros. Aquele que criou a fome chorou por leite. Aquele que criou a linguagem aprendeu palavras com Maria e José. Aquele que sustenta órbitas de planetas teve que aprender aritmética básica com um rabino de aldeia. Ele não chegou com onisciência visível nos olhos de bebê. Ele se esvaziou completamente, a ponto de experimentar a limitação humana por dentro. O Deus que sabe tudo escolheu aprender. O Deus que não precisa de nada escolheu depender de tudo. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está segurando hoje que é precioso demais para entregar a Ele? Que conforto, que ambição, que ressentimento, que pecado escondido você está segurando com tanta força diante do Deus que abriu mão de tudo,
Mas a história não termina com o esvaziamento. Termina com um título que atravessa toda a existência. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Jesus não está dizendo apenas que é importante. Ele está dizendo que é a própria fronteira da existência. Nada vem antes dele, nada dura depois dele. Ele estava lá antes do primeiro átomo e estará lá quando a última estrela se apagar. Agora conecta isso com Isaías, capítulo 44, versículo 6. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim, não há Deus. O mesmo título aplicado a Yahweh no Antigo Testamento, aplicado a Jesus no Novo, agora junta todas as evidências uma última vez. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Eu estava ao lado dele como arquiteto. João capítulo 1. O Verbo era Deus. João capítulo 17. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da criação. Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou. Colossenses capítulo 1. Tudo foi criado por meio dele. Hebreus capítulo 1. Por meio dele fez o universo. Apocalipse capítulo 22. Eu sou o Alfa e o Ômega. 10 passagens. 10 livros diferentes, escritos ao longo de mais de 1500 anos. Por pastores, pescadores, reis, profetas e um fariseu. E todos apontam para a mesma conclusão inevitável, impossível de ignorar. Jesus Christ não foi criado. Ele não era apenas um bom mestre. Ele não se tornou divino. Ele era Deus antes de existir um universo para governar. Aquele mesmo que disse, eu sou, é aquele que o profeta Zacarias disse que seria traspassado. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Aquele que foi perfurado em uma cruz romana não era apenas um profeta humano. Era o Verbo eterno que falou o mundo à existência. E os pregos que o seguraram ali não o prenderam por força, prenderam por amor. Esse é o escândalo do Evangelho. Aquele que existia antes de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, escolheu se tornar a coisa mais pequena, mais frágil, mais vulnerável de toda a criação, um bebê humano. Ele trocou a adoração infinita do céu por 33 anos de fome, cansaço, traição e, finalmente, a morte mais dolorosa que o Império Romano podia produzir. Não porque a humanidade merecia, mas porque ele nos amou antes mesmo de existirmos. Ele não é um mestre que alcançou a divindade. Ele é o Deus eterno que se esvaziou para se tornar servo. E hoje, ele não está distante. Ele está diante de você, como alguém que sabia o seu nome antes da fundação do mundo. O que mais te marcou nisso tudo? Foi o anjo do Senhor que desaparece depois de Belém? Foi Provérbios capítulo 8 que dividiu o império? Ou foi a oração simples e profunda? Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Escreve aqui embaixo e continua comigo, porque o que está escondido nas Escrituras, a maioria das pessoas passa direto sem perceber.